Cidade FM, no combate ao coronavírus. Os assuntos que vão ser destaque nesta segunda-feira e que podem impactar sua vida. Começa agora mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. Informação de qualidade para você. Aqui comigo mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos ouvindo a Cidade FM nessa manhã de segunda-feira. Um ótimo início de semana para todo mundo. Além do rádio, estamos ao vivo também na internet com som e imagem através da nossa live. Acesse lá para assistir o nosso programa, facebook.com/Rádio Cidade Itu. Não esqueça de curtir, compartilhar e também comentar que está assistindo a gente, enfim, deixar o seu comentário sobre os mais variados assuntos que vamos abordar ao longo da programação. Fale aí, deixe a sua opinião pra gente, tá bom? facebook.com/Rádio Cidade Itu. E 12 novos casos de Covid-19 são registrados aqui em Itu. Outras 24 pessoas se recuperaram da doença. Pois é, esse é o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na sexta-feira. 224 casos confirmados no total na cidade de Itu, eram 212 na quinta, 164 pacientes já estão curados da doença, segundo a Prefeitura de Itu. Além disso, 17 casos suspeitos ainda aguardam resultados. Entre eles, 12 estão em internação clínica e 3 casos suspeitos em UTI. A cidade de Itu, que tem 21 óbitos confirmados por Covid-19. Tiago. Muito bem, atualizando as informações para você. E agora, 82 pessoas a mais testaram positivo para coronavírus em Sorocaba. O número de mortes também aumentou. Sim, em relação ao último boletim que informamos aqui na sexta-feira, a Prefeitura de Sorocaba divulga no fim de semana, mas com relação ao último programa na sexta-feira, os números subindo de 1.233 para 1.315, o número de confirmados. A Prefeitura confirmou só ontem mais 9 novos casos. Com isso, a cidade chegou ao total de 1.315. Deste total, 48 estão internados, sendo 15 em UTI, e o total de recuperados ou em estado de recuperação em Sorocaba passou para 1.206. O número de óbitos com a confirmação da doença permanece em 61 durante o fim de semana. A cidade de Sorocaba também passou de 111 para 120 pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus que estão aguardando resultados. Entre todos os suspeitos, 59 estão internados em hospitais da cidade, sendo 12 em UTI. Os óbitos em investigação continuam em 6. O número de descartados por resultados negativos da doença aumentou para 3.558 em Sorocaba. 4 novos casos de Covid-19 são contabilizados na cidade de Salto. Agora são quantos no total? 69 casos confirmados de Covid-19 tem a cidade de Salto, além de 69 casos confirmados, entre eles 41 pacientes curados e uma morte confirmada tem a cidade de Salto. São 17 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Neste momento, a cidade de Salto tem 224 casos descartados depois de resultados negativos de exames. E mais 10 pessoas testaram positivo para o coronavírus em Porto Feliz. Também em Porto Feliz, com relação ao último boletim que divulgamos na sexta-feira, a cidade confirmou agora 83 casos de Covid-19, segundo o último boletim divulgado ontem. Com relação à sexta, são 10 novos casos, entre eles 26 pessoas já se curaram da doença, 51 estão em isolamento domiciliar, 5 em internação clínica e uma pessoa está em internação na UTI. Temos também em Porto Feliz 43 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Entre eles, 36 em isolamento domiciliar, 6 em internação clínica e 1 na UTI. A cidade de Porto Feliz tem 3 casos de mortes confirmadas por Covid-19. 8 e 9, para você ligando o seu rádio agora, seja bem-vindo, fique com a gente. Estamos aqui traçando um balanço dos casos de coronavírus pelos municípios da região e tudo mais que é relacionado ao tema, os assuntos que vão ser destaque nessa segunda-feira e que podem impactar de alguma forma aí a sua vida. Indaiatuba registrou a 28ª morte por Covid-19 e outras 9 pessoas também testaram positivo para a doença. Pois é, 358 é o número de casos confirmados no total na cidade
de Indaiatuba. Esse é o boletim da sexta-feira. A cidade não divulgou no fim de semana. Entre eles, 27 casos confirmados estão internados e 303 pacientes estão curados, segundo a Secretaria de Saúde de Indaiatuba. Além disso, 150 pacientes seguem aguardando resultados de exames, são os chamados casos suspeitos. Entre eles, 24 estão em internação clínica e 18 casos suspeitos estão em UTI. Indaiatuba, que já tem confirmados 28 mortes por Covid-19. Tiago. Jundiaí ultrapassa 1.500 casos de Covid-19. Ontem mais 3 pessoas morreram na cidade. Pois é, ontem foi confirmado mais 3 óbitos, por coronavírus. Um homem de 86 anos, portador de doença cardiovascular, faleceu no sábado. Mulher de 74 anos, portadora de diabetes com neoplasia, faleceu também no sábado. E um homem de 68 anos, portador de diabetes e com doença cardiovascular, que faleceu ontem. O número de mortes subiu para 91 mortes, além de 1.165 recuperados em Jundiaí, que tem no total 1.531 casos confirmados de Covid-19. E na região, Votorantim e Cabreúva tiveram atualização dos casos? Votorantim, a última atualização também da sexta-feira, dia 5, 195 casos confirmados de Covid-19, entre eles 139 recuperados, 35 estão em isolamento domiciliar, 11 internados. Votorantim tem 10 mortes confirmadas por Covid-19, 13 casos suspeitos estão aguardando resultados de exames, entre eles 11 estão internados, sendo 3 em UTI. E a cidade de Cabreúva divulgou na sexta-feira também um novo boletim, 89 casos confirmados em Cabreúva, entre eles um novo óbito. Foi divulgado na sexta-feira, 4 mortes confirmadas em Cabreúva, que também tem 25 casos suspeitos em investigação. Tiago. Bom, falamos dos municípios da região, vamos expandir isso para todo o Brasil. O Ministério da Saúde divulgou dados divergentes de casos, de mortes, de coronavírus, no último balanço. Está dando uma certa divergência nos casos, uma certa demora e tudo mais, mas já tem um número atualizado de quantos casos o Brasil tem atualmente? Então, Tiago, o Ministério divulgou ontem dados diferentes sobre a quantidade de mortos e infectados por Covid-19. O governo ainda não explicou a razão da diferença dos dados. Fica difícil de acreditar nos números, Portanto, o mais correto neste momento seria apurar junto às secretarias estaduais. O primeiro balanço do Ministério da Saúde de ontem apontava para 1.382 mortes em 24 horas, elevando o total de óbitos para 37.312. O segundo, no entanto, divulgou no painel oficial do Ministério, que acompanha essa evolução da doença, informava 525 óbitos, somando 36.455 mortes desde o início da pandemia no Brasil. A diferença na apuração das mortes das últimas 24 horas entre os dois balanços é de 857 pessoas. Não é pouco. O número de casos informados nas últimas 24 horas também é diferente. O primeiro balanço indicava 12.581 casos, levando o total de confirmados para 685.427. O painel oficial no Ministério, no entanto, aponta 18.912 casos a mais da doença, somando 691.758 casos. Desde sexta-feira, o Ministério mudou a forma de divulgação dos indicadores do coronavírus, deixando de apresentar alguns dados consolidados. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o governo passou a adotar uma nova sistemática para prestar informações sobre o coronavírus. Outra alteração é que o boletim passou a ser divulgado pelo Ministério por volta das 10 da noite. Inicialmente, essa divulgação era às 5 da tarde, depois passou para as 7 da noite. Daqui a pouco, inclusive, vamos falar a respeito disso. A divulgação às 10 da noite começou nos últimos dias, sem que o Ministério da Saúde desse oficialmente uma justificativa plausível para os atrasos. Enquanto isso, no estado de São Paulo, que divulga diariamente, por volta de meio-dia e meia, os números, o estado já registrou 9.145 mortes provocadas por Covid-19 desde o início da pandemia. Foram 87 mortes confirmadas em 24 horas, segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Já o número de casos confirmados de contaminação da doença passou para 143.073, um aumento de 2.524 novos casos. O número de pessoas internadas com sintomas da doença
teve uma leve queda e foi para 13.270 pacientes, sendo 5.088 nas UTIs e 8.182 em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI subiu de 63,5% para 67,8%. Dos 645 municípios do território paulista, houve pelo menos uma pessoa infectada em 558 cidades, sendo 292 cidades com um óbito ou mais. E olha, a cidade de Itu tem uma leve melhora no índice de isolamento social. O mesmo aconteceu nas cidades da região. Pois é, Tiago, levando em conta o índice de sexta-feira, que foi de 42%, Itu teve um aumento aí para 48% no índice de isolamento social no sábado. Quinta-feira havia sido 43%, caiu para 42% na sexta e subiu para 48% no sábado. Salto tivemos no sábado 46%, uma boa alta, levando em consideração o número de sexta, que foi 41%, e quinta 42%. Portanto, 46%, uma boa melhora. Sorocaba não melhora muito, chega a 45% no máximo no sábado. Na sexta-feira, 41%, na quinta também 41%. Sorocaba que teve aí as ruas centrais no sábado lotadas, principalmente ali nas praças centrais. Muita gente indo às compras, realmente. Indaiatuba, como sempre, um dos melhores índices da região. Na sexta-feira havia sido 46%, no sábado, 49%. 8h20, uma nova polêmica envolvendo o governo federal e a imprensa, hein? O presidente Jair Bolsonaro atrasa balanço de mortes para não passar na TV. O que está acontecendo exatamente, Luciano? Pois é, Tiago, na sexta-feira o jornal Correio Brasiliense divulgou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mandou atrasar a divulgação do balanço diário de mortes por coronavírus para que as informações não circulem em telejornais noturnos, principalmente, a gente sabe, o Jornal Nacional da TV Globo. O Ministério da Saúde começou divulgando os dados diariamente às 5 da tarde, depois, com a mudança de ministros, passou a repassar esses números às 7 da noite, porém, segundo a publicação do jornal Correio Brasiliense, uma fonte do alto escalão do governo disse que o Bolsonaro deu a ordem definitiva para que o balanço só seja divulgado às 10 da noite ou depois das 10 da noite. Ainda segundo o Correio Brasiliense, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, teria recebido este mesmo pedido de atraso aí dos balanços, porém, ele teria se recusado a atrasar a divulgação dos números. Claro, que contribuiu, a gente sabe, todo mundo, né, para o choque ali contra o presidente Bolsonaro. Tá querendo esconder o quê? E por quê? Será que é a pura incompetência administrativa para lidar também com a Covid-19? Tá mais com cara de birra, viu? Estranho, né? Complicado. A gente sabe aí que os casos do Brasil são alarmantes, cada vez mais elevados e, enfim, tá querendo esconder por quê e para quem e de quem, né? Então, essa é a questão. 8h22, e ainda mantendo esse mesmo assunto, o Ministério Público, né, depois dessas informações, da divulgação do jornal Correio Brasiliense e tudo mais, o Ministério Público está pedindo explicações sobre essa mudança na divulgação dos dados aí da Covid-19. Principalmente porque ontem já tivemos divergência nos números, praticamente mais de 800 pessoas de diferença no número de mortes divulgado entre dois boletins pelo próprio Ministério da Saúde, né? Então o Ministério Público Federal, com isso, instaurou um procedimento extrajudicial para apurar por que o Ministério da Saúde mudou a forma de divulgação dos dados do coronavírus no país. Desde a última sexta-feira, a pasta parou de divulgar alguns números, né? Os números totais da contaminação, passou a divulgar apenas os números diários. O Ministério da Saúde, o ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, tem 72 horas, portanto, para explicar essa mudança no informativo diário. Ao justificar a instauração do procedimento, o Ministério Público Federal lembrou que a legislação brasileira prevê a transparência como regra a ser adotada pelo poder público por meio da Lei de Acesso à Informação de 2011. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a divulgação dos dados de 24 horas permite acompanhar a realidade do país neste momento e definir estratégias adequadas para o atendimento à população. Segundo o Ministério, a divulgação de dados acumulados, além de não indicar que a maior parcela já não está com a doença, não retrata o momento do país. Lembrando, né, Tiago, todas as estratégias de combate, de enfrentamento ao Covid-19 são baseadas em estudos. Estudos levam tempo, né? Tem uma linha do tempo, então você pega um mês, você analisa todos os dados deste mês
Com base nesses dados, você consegue fazer aí um procedimento de enfrentamento à doença mais correto. O Ministério da Saúde vai fazer isso a partir de agora, analisando dados de apenas um dia. Então fica meio estranho, realmente, meio complexo essa ideia. Realmente deixa entender que é mais por birra mesmo, para não divulgar os números completos aí no horário que vinha sendo divulgado, para que os telejornais todas as principais emissoras têm telejornais no horário noturno a partir de 8, 8h30, 9 da noite. Então ficou meio claro isso aí. É uma forma também até, sei lá, né, de esconder ou maquiar a situação, mostrar que está bem um cenário de que na verdade não está. 8h25 e olha, as secretarias de saúde lançaram um site com divulgação, né, paralela do Ministério da Saúde, até mesmo para amparar, né, a população e tudo mais com relação a esses dados, né, já que o Ministério da Saúde está divulgando dados divergentes, aí as secretarias estão tentando fazer o trabalho delas. Perfeito, e eu costumo dizer aqui sempre, né, inclusive o portal G1 faz um levantamento muito mais preciso junto às secretarias de saúde do que o próprio Ministério da Saúde, porque o portal continua colhendo essas informações nas 24 horas do dia. Tem ali o pessoal que vai fazendo a checagem, e a Universidade Johns Hopkins, inclusive na sexta-feira, disse que não iria mais divulgar os dados do Brasil caso o Ministério da Saúde insistisse aí na ideia de divulgar os casos apenas depois das 10 da noite. Portanto, voltando para a notícia, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que reúne os gestores aí dos 26 estados, também do Distrito Federal, criou um portal paralelo para divulgar os dados da pandemia de coronavírus no país. Segundo o Conselho, os dados serão atualizados diariamente às 5 da tarde, horário em que os dados são enviados ao Ministério da Saúde para a consolidação do Boletim Nacional. Esses dados vão ficar disponíveis no site aí do CONAS, né? E em nota, o presidente do Conselho e secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame, afirmou que as decisões de gestão em saúde devem ser pautadas por ciência, verdade e informação precisa e oportuna, meio que dando uma indireta aí ao governo federal. 8h26, até porque não é só, na verdade, a informação é uma forma também de se prevenir. Exatamente. E de combater a doença, né? Então tá aí o fato da necessidade de transparência, da verdade, com relação aos dados de Covid-19. 8h26, e olha, atenção, hein? 9 em cada 10 brasileiros estão inseguros em voltar às ruas. Agora, nesse período de quarentena e tudo mais, com a flexibilização da economia em alguns lugares do país. Você tem medo de voltar às ruas, Thiago? É um tanto complexo, né? Apesar de seguir todas as recomendações aí, utilizar máscara. Realmente fica com medo de enfrentar aglomeração, né? Sem dúvida. Essa pesquisa feita pelo Data Senado, um órgão do Senado Federal, aponta que 9 em cada 10 brasileiros se sentem um pouco ou nada seguros para frequentar novamente lugares com grande fluxo de pessoas devido à pandemia. Entre os que responderam, 67% se sentem nada seguros em voltar a frequentar shoppings, 26% pouco seguros e 5% muito seguros. Em relação a bares e restaurantes, 64% se sentem nada seguros, 31% pouco seguros e 5% se sentem muito seguros. Já sobre voltar a frequentar feiras, 53% se sentem nada seguros, 40% pouco seguros e 6% muito seguros. Portanto, aí a bem pequena parcela da população que se sente seguro em voltar às ruas. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 29 de maio, ouviu 1.200 pessoas por telefone, nível de confiança de 95% essa pesquisa feita pelo Data Senado. Eu acredito que a tranquilidade vai instaurar no país novamente só quando tiver, né, uma vacina para imunizar as pessoas, né, para que as pessoas possam circular tranquilamente. Enquanto não tiver uma vacina que traga imunidade, que combata o coronavírus, infelizmente as pessoas
vão precisar sair às ruas, mas ainda com a tranquilidade não estará presente, infelizmente. Então ainda vai levar um pouquinho de tempo, até porque o vírus ainda anda circulando por aí, mesmo com a flexibilização, mesmo com a retomada da economia e tudo mais, ainda não estamos livres da doença, e é uma doença que atinge todo mundo, né? Todo mundo está suscetível a acabar sendo contaminado com ela. 8h29, hora para a gente fechar essa cobertura especial por causa da pandemia de coronavírus. Pedidos de falência no Brasil já sobem para 30%, subiu, né, no mês de maio. Uma situação um tanto crítica. Se o problema é na saúde, o problema também está na economia, né, Luciano? Exatamente, afetou todo mundo. Não tem quem não tenha sido afetado pela pandemia. Os pedidos de falência no país subiram 30% em maio em relação a abril, segundo o Boa Vista. As taxas que medem os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais aumentaram bem mais na comparação mensal, 68,6% e 61,5%. No acumulado em 12 meses, finalizados em maio, os pedidos de recuperação judicial cresceram 3,7%, enquanto aquelas recuperações judiciais concretas tiveram alta de 2,4%. Já os pedidos de falência caíram 25% e as falências decretadas cederam 21,6% no acumulado em 12 meses. O recuo no índice de falência, segundo o Boa Vista, estava atrelado à melhora nas condições econômicas apresentadas entre 2017 e o início deste ano. Contudo, devido aos efeitos do novo coronavírus, essa dinâmica tende a ser alterada. Isso mostra que o país realmente vinha se recuperando lentamente da crise na economia, e depois, com a pandemia, veio assolar novamente aí mais uma crise que vai ser difícil recuperar em curto prazo, Tiago. Muito bem, fechamos assim essa cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. Aqui traçamos um balanço dos casos confirmados e suspeitos e tudo mais, número de óbitos pelos municípios da região, e falamos também, claro, dos assuntos relacionados à pandemia. Grande abraço para todo mundo. Uma ótima manhã para você, uma ótima sequência de trabalho. A gente se fala amanhã novamente a partir das 8, Tiago. Valeu, Luciano, obrigado pela participação. E é isso aí, o Show da Manhã segue ao vivo até às 11. Na volta dos comerciais, muita música para você. Quem está acompanhando a gente na live aí, pode acessar radiocidadeitu.com.br para continuar sintonizado, curtindo a nossa programação. Ou então sintonize 104,7 aí no rádio para você de Itu e região.